O problema do mundo hoje, e o motivo pelo qual o mundo hoje está perigoso, é que a liderança ruim deixou de ser uma exceção lamentável para alguns povos e países para se tornar a norma. Vejo dos governantes da Europa, não tem praticamente um único país europeu que tem uma liderança positiva. Quase todos têm liderança disruptiva, ruim mesmo, fraca, incompetente, traidora, com compromisso só com elites, sabe? Olha só esse besouro azul. É o tipo de coisa, gente, que a gente só vê no campo. Eu já vi formiga azul, formiga grande. Pena que eu não registrei. Não foi aqui. Mas, cara, a natureza é uma coisa muito bonita. Diferente da situação geopolítica atual, que tá feia. Por quê? Porque, repito, a governança ruim se tornou padrão no mundo. Sabe, você pensar, o Bolsonaro foi uma excrescência. Foi. Mas ele foi mais um na fila do pão podre. Pensa a Inglaterra, Reino Unido. Boris Johnson. Depois Liz Truss, que durou o quê? 6 semanas. Gente, eu fiz muitas matérias sobre Liz Truss. Incompetente, absolutamente incapaz, sem condição de assumir um cargo de vereadora numa cidade importante. E mesmo assim ela foi colocada como primeira-ministra num país como o Reino Unido. Isso diz muito sobre a situação que o mundo está. Um cara como o Bolsonaro, gente, como um homem desse se tornou presidente desse país? E como as instituições que permitiram que ele se tornasse presidente não o detiveram? 120 processos de impeachment, processo de tudo quanto é tipo. O homem fez o que quis, é impressionante. As chamadas instituições desse país que deveriam assegurar um mínimo de exercício democrático, de competência, de habilidade governamental, cara, as instituições não fizeram nada, não serviram para absolutamente nada. É uma coisa impressionante, sabe? É uma coisa impressionante. Aí você vê, tem que defender as instituições, defender a democracia. Gente, eu sei que a democracia burguesa é falha. Eu sei que ela é feita para não funcionar. Nós já comentamos sobre isso. A democracia burguesa é feita para não funcionar. Se ela funcionar, ela sofre golpe, certo? É isso, ela é feita para não funcionar. Mas isso é uma coisa. O que aconteceu no Brasil vai muito além disso. Consegui pegar os tamarindos. Então, como eu estava dizendo, o primeiro-ministro, chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, meu Deus, que nulidade intelectual, que nulidade política, que nulidade moral, que homem incapaz, sabe? É o sujeito da preguiça. Você olha para ele e você fica com preguiça. Não é nem nojo, não é nem asco igual o nosso. Não é preguiça, sabe? É impressionante como aquilo conseguiu se tornar chanceler da Alemanha. Macron, que é um psicopata, certo? A Itália substituiu outro psicopata incompetente, banqueiro, né? Que é o Mario Draghi, por uma fascista, que evidentemente é pior. Então, são pessoas, são governantes incapazes de fazer uma leitura, não vou dizer crítica, uma leitura realista do mundo. Eu não digo assim, às vezes o cara não foi eleito para transformar, certo? Se é conservador, a ideia é não transformar nada, é impedir transformação, é impedir mudança. Mas isso não quer dizer que o cara tem que fazer o país que ele governa, a nação que ele comanda, a sociedade na qual ele está à frente, ficar pior do que era, gente. Por favor, vamos ser francos aqui. Deixar as coisas piores é a última coisa que um governante deveria fazer. E deixar as coisas piores é uma coisa que o Bolsonaro não foi o único nem pioneiro. Pode ter sido o pior caso, com certeza, talvez o pior. Mas nem de longe foi o único.
Compara a situação de praticamente qualquer país da Europa, exceto Portugal, hoje e o que era 4 anos atrás. Quer dizer, todos pioraram a nação que governava. Não teve um que fez um serviço que presta. Foi tudo governante ruim. Certo? E mesmo assim, não foram poucos os que mesmo assim foram reeleitos. Quer dizer, o que passa na cabeça do povo? Quer dizer, o que passou na cabeça dos franceses ao reeleger o Macron? De verdade, qual foi a ideia? Qual foi o princípio? Os conservadores no Reino Unido estão correndo de eleição como o diabo da cruz. E a gente entende por quê. Isso aqui é melão. Provavelmente não vai produzir, né? Só nasceu aqui no meio do campo. A gente entende por quê. Que a próxima eleição serão massacradas, exterminadas por anos o sistema político britânico. Mas como permitiram? Como foi permitido um governo de uma incompetência monumental? Cara, o Ocidente está sendo destruído, inclusive pela Rússia, por quê? Compara essa liderança que eu falei para vocês, essa liderança ruim, incapaz, incompetente, com o Irã, sabe, o Ali Khamenei. Compare com a Rússia, de Vladimir Putin. Compare com a China, de Xi Jinping. Mesmo com a Índia do Modi. Ou, nós estamos aqui fazendo juízo moral, com a Turquia do Erdogan. Certo? Então, quando um lado tem excelentes dirigentes, eu não estou falando no aspecto moral, não estou nem discutindo a ideologia política, mas são governantes capazes, competentes, astutos, audaciosos, que querem, de fato, governar. E conseguem, exatamente porque colocam energia nisso. Compara com uma coisa que nem o Scholz. Sabe, o Scholz, ele não é nem incompetente. Sabe, o Scholz é aquilo, é uma coisa que está lá no governo da Alemanha, mas sem fazer nada, ele só está olhando. É um apreciador de paisagem. Um apreciador de paisagem, não é um político. Perfeito? Então, assim, de verdade, gente, eu estou sendo aqui franco com vocês. A sorte, isso é a sorte. Para quem acredita em Deus como eu, só pode ser um sinal divino do mundo. É que o outro lado, o oeste coletivo, nunca teve uma liderança tão horrível na história. Você não ter um único país do Ocidente governado por alguém minimamente capaz, é uma coisa que nunca aconteceu.